Boa noite, tudo bem? Na live de hoje eu vou preparar a receita que eu geralmente uso para fazer o pão do dia a dia, que é uma receita bem tranquila. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Eu vou fazer nessa live hoje uma receita bem fácil, super prática, que eu sempre uso para fazer o meu pão do dia a dia. E com essa receita como exemplo, eu vou explicar como você pode adaptar essa receita e como você pode chegar a um resultado que você gostaria, que você prefere a partir da base dessa receita. E mais para o final da live, eu vou falar sobre 3 novidades que estão a vir, então vale a pena ficar até o final. Tudo bom? Boa noite a todo mundo que entrou agora. Eu vou começar agora a preparar uma massa aqui e vou explicar a receita base e eu vou fazer uma adaptação, uma alternativa, né? Adaptando um pouco essa receita base para mostrar a vocês como você pode fazer esse tipo de pão. É de longa fermentação, eu só vou mudando aqui o celular, o ângulo, né, para vocês verem aqui a mesa. Vamos ver. Para cima. Apesar que assim eu não consigo ver os comentários, mas eu vou dar uma olhada de vez em quando, tá bom assim, certo? Dá para ver, né? Então a receita base é muito fácil para a receita assim, normal. Você não precisa sovar também, já falando isso de primeira. E você só precisa 4 ingredientes, que é fermento, sal, água e farinha. Se você prefere pão que é feito de farinha branca, pão branco, você pode fazer a receita base, que é realmente só com farinha de trigo branco. E se você gostaria de anotar, pode fazer isso também. Vai 600 gramas de farinha de trigo, 400 gramas de água, 12 gramas de sal e bem pouco, tipo 0,1 grama de fermento biológico. E por que tão pouco? Porque a gente quer deixar a massa fermentar por bastante tempo. A receita original é para 24 horas. Nesse calor, no verão agora, tá difícil chegar a 24 horas, mas fica bom depois de 12, 16 horas. E como eu falei, eu vou explicar um pouco como se pode adaptar. Se você quer ter o seu pão, a sua massa fermentada amanhã, depois de 12 horas, você usa o dobro mais ou menos, né? Pode aumentar um pouco aqui. Não exagerando, não vai usar o pacote todo, né? Daí seria muito demais. É pouca coisa, mas tendo essa noção, que são tipo, menos de 1 grama, você consegue adaptar daí a receita. E se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou olhando aqui de vez em quando nos comentários, podem mandar na caixinha também, tá? Daí eu vou ver no final o que tem de perguntas. Agora eu vou fazer uma alternativa, uma adaptação, mas eu vou, por enquanto, usar a mesma quantidade de água, que era 400 gramas, né? Vou começar aqui. Então eu vou colocar só água, sem mistério. Se você for iniciante, usa um pouco menos, tipo 380 gramas, mas a massa mesmo com 400 gramas é bem tranquilo de manusear. Faz tempo que eu não uso essa balança aqui, espero que seja confiável. Então, 400, chegando.
Lembrando que fazendo pão é importante que a gente trabalhe com precisão. E quem me segue faz tempo, talvez lembra aqui desse cenário aqui, porque aqui eu comecei o meu canal. Bom, como eu falei, agora você... Caiu um pelo aqui, vamos tirar, né? Se não queremos. Pão sem pelo fica melhor, né? Vem cá. Aí. Como eu falei, eu vou colocar aqui agora bem pouquinho, que aqui com essa balança eu não tenho como medir 0,1 grama, então eu vou colocar bem pouquinho, dá pra ver? Deixa eu ver aqui, tipo um pouquinho, tanto assim, é pouca coisa mesmo. Isso vai aqui, importante não esquecer, mesmo sendo pouco, mas é suficiente porque a gente deixa muito tempo. O sal vai, assim eu só tenho esse sal mais grosso, melhor é fino, mas como fica um tempo vai dissolver também. Vou colocar aqui 12 gramas. Um pouco mais. E agora o legal dessa receita é o seguinte, se você, como eu falei, se você quer fazer só com farinha de trigo, você coloca aqui os 600 gramas de farinha de trigo e pronto, né, só mistura e tal. Eu tenho uns restos aqui que quero usar e eu costumo sempre colocar um pouco de farinha integral, trigo, né, ou um pouco de farinha de centeio. A única que você pode colocar bastantinho até, assim, só mantém esses 400 gramas de água e 600 gramas de farinha. E então quer dizer, se você quer usar um pouco disso, você pode usar tipo 100 gramas de farinha de trigo integral, 100 gramas de farinha de centeio, restam 400 que você usa, daí o resto 400 gramas com esse somando em 600 gramas. A única coisa, você pode até, eu já testei, eu já fiz essa mesma coisa só com farinha integral, funciona. Só que com farinha de centeio já não. Aí é importante não exagerar com farinha de centeio, caso você goste de usar. Dá para usar tipo uns 100 gramas mais ou menos, desses 600 gramas. Mas se você coloca mais que isso, falta a quantidade de glúten para fazer uma rede boa, para fazer uma massa que tem as mesmas... o mesmo jeito, né? Tipo, a mesma textura, que dá para trabalhar da mesma forma. Dá também para fazer, só que daí você tem que fazer uma modelagem diferente e a massa vai se comportar diferentemente. Eu vou ver aqui agora, aqui eu vou fazer o seguinte, essa farinha eu quero usar toda, vou começar com ela. Aqui eu zerei a minha balança, então já vamos pegar aqui. Vamos ver quanto que dá. Olha, bastantinho. Deu 100. Quem adivinha quanto deu aqui? Dá pra ver na balança? Não dá, né? Bom, deu 145 e daí eu não vou zerar aqui, eu só vou colocando até chegar aos 600 gramas, né? De forma mais prática. Então eu vou usar um pouco de farinha de centeio, eu gosto quando tem um pouco de sabor e é bom, tem mais nutrientes também que trigo. Não vou tanto, porque eu poderia ir a tudo 200, mas eu quero usar um pouco de aveia também. Agora estou em 170, então era 20 gramas só, 25 gramas de farinha de centeio. Agora eu vou
completamos 200 com farinha de aveia, não farinha, aveia em flocos. E agora, isso foi ruim. Desligou a balança, isso não é para acontecer. Quando se mede, estava mais ou menos em 175, então falta 25 para chegar em 200. Vou colocar aqui os 25. Mas isso foi falha da balança, tá? Normalmente a balança não deve fazer isso. Enquanto muda o peso, não é para desligar aqui. Agora eu vou zerar assim para não confundir a minha cabeça, né? Normalmente funciona simplesmente chegar a 600. E agora eu vou colocar 400 gramas de farinha branca. Quando você faz assim, você teoricamente pode fazer também, faz até mais sentido, se você começa com os ingredientes secos, as farinhas, o sal, o fermento, pode jogar tudo junto. Mistura isso primeiro, porque a gente não vai fazer a sova aqui, então é para misturar bem, um pouco melhor, na verdade. Só que eu queria mostrar daquele jeito de colocar água e depois colocando as farinhas. Mas pode começar com as farinhas fazendo o mesmo esquema. Aqui faria mais sentido, na verdade. Vamos mexer aqui para nós ligar de novo no meio, né, no processo. Então 400 gramas. Chegando. Gramas certinho. E agora tem mais uma coisinha, eu tenho tudo aqui dentro que preciso, né? Sempre bom pensar mais uma vez, será que coloquei o fermento, será que coloquei o sal? Cada ingrediente é importante. E o seguinte, se você usa mais farinha integral ou farinha de centeio, que aqui geralmente é integral também, você pode, e aveia também, você pode aumentar um pouco a quantidade de água, porque as farinhas integrais e o centeio absorvem mais água. Então você pode aumentar a hidratação e vai funcionar igual. Eu vou deixar assim, e eu gosto daí também, quando eu faço a primeira dobra, verificar assim, sentir, né, como é a massa, aguenta mais água, daí eu coloco um pouquinho mais, daí faço a primeira dobra. Eu vou misturar aqui, depois já explico um pouco mais os próximos passos, que vai demorar daí, né. Dá pra sentir que tá firme assim. Já dá pra colocar um pouquinho mais água. Mas é melhor misturar bem antes de fazer isso. Mas ficou claro assim como é a receita base e como dá para adaptar? Como ficou para vocês? Deu para entender? Que alemão explicando em português às vezes é difícil, né, entender. Eu já estou sentindo que aqui cabe mais água. Isso, sem dúvida. Eu estou achando que... estranho. Mas eu vou colocar um pouco mais, porque eu conheço, né, a consistência da massa, como eu faço sempre. Mas, assim, quando você usa só a farinha branca, 400 e 600 vai dar bem certo. Um pouco, não muito. 6 gramas para ver.
Eu vou usar a minha mão, já dá para sentir melhor também. E assim, né, tipo, como a massa fica bastante tempo, ela ainda vai absorver mais água, especialmente os flocos demoram um pouco para ficar com a água. É importante que tenha suficiente água. Então aqui ainda cabe. Mas eu sempre falo, é até bom quando não dá perfeitamente certo, né, quando você mostra, porque daí vocês já conseguem ver o jeito como eu faço para chegar ao resultado que quero. Eu coloquei mais 10, então agora tem 420 gramas de água aqui. Eu acho que daí vai ficar bom. Importante não colocar muito de uma vez, porque é rápido assim, a massa muda bastante rápido. Dá pra ver já que agora parece já meio grudenta, mas quando mistura melhor, ela já vai secar de novo e ficar com a textura. Assim já é uma textura boa. Essa massa gruda um pouco, mas é normal. Se gruda muito, você pode tirar, né, com a espátula ou com a colher aqui, mas nem grudou muito. Sinal que cabe mais água. Mas não vamos arriscar, né? Já tá bom. E assim, você não precisa fazer mais que isso, é só misturar mesmo, tá? Porque isso não era sova, era só misturar mesmo. E agora, continuando, no momento eu vou lavar a minha mão, daí consigo pegar o celular e falar melhor. Também mais interessante. Chegando aqui de volta. Aí, então, para fazer a massa, né, e conseguir fazer, a gente agora deixa essa massa assim, só cobrindo, né, com alguma coisa. Eu sempre falo, eu gosto de usar uma touca de banho, que é bem prática. Não precisava sovar, eu deixo coberta por 8 horas, depois de 8 horas eu faço dobras. Inclusive eu vou daí acompanhar nos stories aqui, daí quem estava aqui junto comigo, ou quem está aqui agora, né, pode acompanhar nos stories. Eu vou filmar daí como eu continuo. E depois de 8 horas eu faço dobras, vou mostrar daí como se faz. Deixo fermentar mais 8 horas, faço de novo, faço dobras. Então tem duas vezes dobras, né, nas primeiras 16 horas, depois de 8 horas e depois de 16 horas. E depois deixa mais, agora matemática, queremos chegar em 24 horas total, então mais 12 horas. É isso? Não, é 8. São mais 8 horas. Mais 8 horas. 16 mais 8, 24 horas, né? Mas aí precisa usar bem pouco fermento mesmo. Eu acredito que com a quantidade que eu coloquei aqui vai ficar pronto um pouco mais cedo. Mas o legal dessa receita é também, se você não faz certinho depois de 8 horas e 8 horas, se você faz depois de 4 horas e depois de 6 horas, funciona igual. Então é muito prático. Quando você, no seu dia a dia, a gente não consegue sempre exatamente depois dessas 8 horas fazer as dobras, né? Eu, por exemplo, eu gosto de preparar a massa que nem agora um pouco mais cedo, tipo umas 5 ou 6 horas por aí. Daí faço a primeira dobra à noite já, ou às vezes até faço as 2 dobras já nas primeiras 6 horas, e mesmo assim no dia seguinte daí eu consigo fazer a modelagem e assar o pão. E é super tranquila a receita, sem sova, sem suar, né? E fica muito bom. Agora eu prometi no começo que eu vou falar sobre umas novidades ainda também, né?
ver aqui na frente do branco fica um pouco melhor, achei. Tem 3 novidades, uma melhor que a outra. E a primeira é daqui 3 semanas eu vou fazer uma aula ao vivo bem especial. É para quem quer fazer todo tipo de pão que quiser. Então vale a pena conferir, mas eu vou falar mais daí quando chega a hora. A segunda novidade, vocês sabiam que na Alemanha não faz para 2, mas faz assim. Eu ia falar na segunda, mas é a segunda aqui, né? A segunda novidade, eu estou terminando um e-book muito legal com 50 receitas alemãs. Não é só pão, na verdade é pouco pão, são receitas mais de culinária e vai ficar muito show também. Quando sai, ainda estou nos finais, por isso estou começando a falar sobre agora, né? Mas quando sai eu vou também avisar por aqui e estou bem feliz, foi bastante trabalho, tem bastante dedicação aí e espero que vocês vão gostar também. E a terceira novidade, que é a mais legal de todas, é que eu e a minha esposa estamos esperando o nosso segundo filho. Então, estamos muito felizes. Claro, né, daí tem muita coisa a mais ainda para preparar já, para organizar. Quem tem filho sabe. Mas estamos muito felizes e ainda não sabemos se vai ser menino ou menina, mas sobre isso vai ter novidades também. Então, pelo que vi, não tem pergunta na caixinha. Ótimo. Também, né? Eu espero que vocês gostaram dessa preparação. Se vocês querem, deixem um comentário, me falem se foi bom. Se vocês querem saber algumas outras coisas ou possibilidades, como se pode adaptar essa receita, se vai ou não. Eu já experimentei bastante com essa receita, então eu consigo. Opa, parabéns, Deus abençoe, muito obrigado, amém, que Deus abençoe mesmo. Então, se não tem mais perguntas aqui, eu vou encerrar, né, e me despeço por aqui. Eu desejo uma ótima noite para vocês e que Deus abençoe vocês também. Então, até a próxima live. Como eu falei, eu vou acompanhar nos stories aqui essa receita para que vocês conseguem visualizar assim o processo todo, né? Sempre é difícil fazendo pão mostrar porque tem esses tempos, essa demora, né, entre os passos. Mas é muito tranquilo fazer essa receita. Eu recomendo muito. Tá um pão muito saboroso, quando tem um pouco de farinha integral ainda mais. Mas só com farinha branca também fica show de bola. Então, para vocês também, uma ótima noite. Boa noite, gente. Um grande abraço.